Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Break news, break news, break news. É isso aí, gente. A gente faz também no ar. A gente faz uma emergencial de vez em quando. E aqui vai entrar uma conversa ao pé do rádio emergencial para vocês tomarem nota do que está acontecendo nesse domingo, dia 26. Acho que hoje é dia 26, né? Não sei. Mas é domingo. Com certeza, intensos ataques posicionados em Kiev. A Rússia manda um recado para o Ocidente, cifrado, da forma que ela sabe fazer. Depois de conquistar Severodonetsk, depois de abrir o corredor todinho, de tomar praticamente todo o Donbass, que é a região industrial, que é a região, é o filé da Ucrânia, agora fica a dúvida. Putin vai a Odessa ou não? Minha aposta é que vai. Até porque, quando chegar setembro e a boa nova andar, nós vamos ver como é que a coisa vai ficar. Em banho-maria, tudo está, e o Ocidente continua brincando com o perigo. Biden, o boneco Biden, e uns bonecos lideranças do grande sistema, do grande irmão, né? O grande irmão é do Ocidente. O grande ditador que parecia no 1984 de George Orwell como uma figura, vamos dizer, de cunho socialista, não é. Está provado. O grande irmão está no Ocidente. Quem é? Ninguém sabe. Ele não tem cara, ele não tem rosto. Na realidade, ele é um agrupamento de proprietários do mundo que, magistralmente, nas últimas décadas, pós-Segunda Guerra Mundial, criaram e estabeleceram um sistema de governo mundial e usam os Estados Unidos como testa de ferro. Ué, Rubem, está mudando a retórica? Não estou mudando a retórica. Eu sempre acenei com carinho para o povo americano. O povo americano, boa parte dele é vítima de tudo isso aí, de um sistema draconiano, de um Estado que vira as costas e dá migalha às vezes. Quando a gente fica falando aí nas tolices inventadas pelo PT, chutadas pelo Lula, que ele fez o maior programa, o Renda Família, isso é tudo conversa fiada, gente. Todos os estados americanos, desde tempos imemoriais, têm os stamp cards, tem ajuda, tem tudo isso aí. Esse negócio de domar miserável. Então, e a sociedade foi meio largado de lado, vamos dizer assim, por esse establishment. Ou seja, o americano médio estava ficando muito folgado. Então, hoje, o que acontece? Hoje, o cidadão americano de classe média, aquele que aparece no filmezinho, ele é dono de 1/5 da riqueza que ele tinha em 1976. 1/5 da riqueza. É isso mesmo que você está ouvindo. A classe média americana, que já foi dona de quase 40% da riqueza do país, o americano médio, ele hoje não é dono nem de 8% dessa renda. Então são vítimas como nós. Por quê? Porque esse governo mundial que dá as ordens de tudo quanto é lugar, é o governo, por exemplo, que manda no Bolsonaro. Bolsonaro, o que ele é? Nada. Um Zé Ninguém. Alguém que foi pinçado no meio da multidão. Você faz um bom perfil, porque o momento agora que nós criamos, midiático, a gente precisa de alguém com seu perfil. A gente precisa de um discurso de ódio aqui. A gente precisa de um discurso separatista. E o PT já fez a parte dele. Só que o PT vacilou. O Lula vacilou. O Lula teve uma fase boa do governo dele, que ele vacilou e contrariou os interesses desse establishment. Mas isso eu vou contar numa live, a live que eu estou preparando
para mostrar que eu descobri quem é o pai da Lava Jato, com nome e endereço. E tem tudo a ver com o Lula. O Lula foi amestrado, o Lula não foi preso, ele foi domesticado, porque ele tinha cometido alguns atos que ele não podia ter cometido. Ele foi contra o sistema em algum momento. Mas agora ele é a melhor peça, porque ele é mais obediente que o Bolsonaro. O Bolsonaro é muito burro, é muito incapaz. Às vezes ele tenta até acertar alguma coisa. Bolsonaro não é fascista, Bolsonaro não é nada disso. É só ver as liberdades que existem no Brasil e um grupo de 11 vorazes corruptos encastelados dentro de um tribunal de faz de conta, que não tem forças armadas, não tem exército, não tem polícia, não tem nada dando as ordens no Brasil. Basta você chegar isolado e falar assim, olha só, acabou a farsa, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Ah, mas isso não está escrito na lei. Não está escrito na lei também nada do que vocês estão fazendo. Se há ilegalidade de lá, ilegalidade de cá. Mas o Bolsonaro foi usado nesse momento. Era o que tinha de melhor para ganhar a eleição e foi aquilo que foi feito. Eu acredito que nem era a eleição para ele, mas ele, num fenômeno territorial, ou seja, num fenômeno territorial que eu estou falando, andando pelo meio do povo, né? Ele consegue ganhar isso. Ele consegue ganhar essa adesão e o pessoal fala, por que não? É só ele deixar a equipe econômica com a gente e fazer o papel de palhaço, que é o que todos fazem, tá? Ato contínuo foi assim que ele entrou para a política. Um palhaço, um fanfarrão, que não tem nenhum tipo de poder de decisão sobre o seu governo e seus asseclas, seguidores mais próximos conseguem manter esse divisionismo. Esquerda-direita, comunista, fascista, blá, blá, blá. Até porque o lado de lá é alimentado pelo mesmo dono. E hoje nós já temos toda a esquerdinha domesticada, toda a esquerdinha Wall Street. Lula já anda pelo Brasil afora como futuro provável presidente da nação, com os jatinhos do BTG Pactual, o mesmo que está saqueando. Já deu sinais, já falou que ele vai respeitar todos os contratos. Ou seja, tudo que foi doado vai ficar por lá mesmo. Todas as leis espúrias contra o trabalhador vai ficar lá mesmo. Ele vai fazer um aumento de ajuda de custa, deve nomear um índio para o Supremo Tribunal Federal, deve nomear um travesti também, alguma coisa nesse sentido, porque é o máximo de inclusão que eles conseguem fazer. Circo. E mentira, muita mentira. O Lula vai continuar mentindo, fazendo o que sempre fez com galhardia, mostrando a quem serve. Ele serve aos mesmos que criaram a Lava Jato, que o prenderam. Ele apenas foi um menino rebelde, um momento, mas foi disciplinado. Isso é a explicação nacional de toda a tragédia que está aí, e explica também a minha live de ontem, falando que, é claro, tecnicamente o Bolsonaro é o único que tem chance de fazer alguma coisa. Mas não fará porque é medíocre. Aí é o meu vaticínio. Eu não fiz isso na live. Eu nem dei o meu vaticínio. Aqui eu dou. E o que acontece nos Estados Unidos e no Ocidente com essa tensão? Bem, primeiro, Putin arma com mísseis nucleares e dá a chave para Belarus. Ou seja, não se metam com a Bielorrússia, que vocês estão se metendo com a Rússia. Não se metam com a Bielorrússia, que vocês estão se metendo com a gente. A Lituânia vai receber o que ela merece no momento certo, não tenham dúvida. Assim, quando setembro chegar, tudo vai desmoronar. Biden, o boneco dos Estados Unidos do momento, desse establishment, decreta mais e mais sanções à Rússia. Agora não querem comprar o ouro russo. A próxima medida deve ser não respirar o ar que vem da Sibéria. Vamos morrer todos. Os planos na Ucrânia continuam os mesmos. Vão lutar até o último ucraniano. Todos os dias 300 ucranianos morrem mais ou menos na frente de batalha contra 5, 6 das forças de ocupação, porque a desproporção está gigantesca, já está a fuga das baratas, o exército ucraniano cada vez mais despreparado, cada vez mais perdendo cabeças, o alto comando foi todo para o saco, e hoje Putin, para mostrar que faz o que quer, a hora que quiser, ali dentro, dá o sinal para o Ocidente e ataca Kiev.
da forma que bem entender. Não há defesa, não há chance de defesa. Os armamentos ministrados pelo Ocidente só servem para causar dor e tragédia e mais morte aos ucranianos. São mais alvos fixos, totalmente catalogados pela Rússia e destruídos em tempo recorde. O cenário é um pântano, mas para o Ocidente. E vão fazer mais sanções. Mais sanções. Tudo que a Rússia quer, cada vez mais. Jogador de pôquer não adianta. Jogador de pôquer, quando ele não tem nada na mão, a única coisa que ele faz é blefar. Blefar, blefar. Só que o blefe tem um limite. O limite se chama novembro. Novembro são as eleições proporcionais americanas. Antes vai haver as nossas eleições, mas as nossas eleições são favas contadas, porque os Estados Unidos, o Deep State americano, esse governo mundial que existe e usa os Estados Unidos como testa de ferro, haja vista o nível de miséria que tem alcançado a população americana, 50 milhões de sem-tetos. Eles queriam consertar a Venezuela, mas eles têm mais gente na rua sem ter o que morar do que população com casa, enquanto na Venezuela foram feitas milhões de residências para serem vendidas por preços que cabam no orçamento da população para eles recuperarem dignidade. Um Minha Casa Minha Vida menos draconiano e muitas vezes com a casa toda mobiliada. São dois modelos. E, proporcionalmente, eles fizeram 8 vezes mais casas que no Brasil, porque o número de casas que eles fizeram absoluto lá foi maior do que o brasileiro, e em números relativos a população aqui é 6 vezes maior do que a população venezuelana. Então, o programa deles é 8 vezes maior do que o brasileiro. Nada mal, né? Nada mal para um país que dizem que se tornou miserável porque cortou a boquinha, principalmente, dos grandes ladrões da nação. É o paraíso na Terra? Não, mas é uma resposta. Toda resposta deve ser louvada e elogiada internamente, como parece que a Petro vai fazer na Colômbia com a Venezuela. Tomara que sim, tomara que não seja mais um boneco dentro da situação dessa esquerda que está aí prestando serviço e continência para o capital. Voltando à vaca fria, dentro dessa explicação, porque breaking news minha tem que ter um pouco mais de conteúdo, né? Então, o que acontece? Dobraram as apostas, agora nem o ouro russo eles querem, mas titânio eles querem. A Boeing pede, por favor, que não sancionem o titânio russo. Só que ninguém perguntou se o Putin também não vai chegar e falar assim, não, eu não vou vender para você, fica tranquilo. Os Estados Unidos não são donos do mundo, estão longe disso. Eles são muito bons de propaganda, e a propaganda está aí. Putin sabe muito bem aquilo que eu já falei há bastante tempo, como eu falei. Na minha posição humilde daqui, fazendo a leitura, enxergo claramente o recado que o Putin quer dar e o que ele vai conseguir. O que ele está tentando conseguir e já conseguiu em vários lugares, ainda de forma tímida, que é a implosão dos países do Ocidente. Quem vai derrubar o Biden vai ser o povo americano, que não aguenta corte em merenda escolar, corte em auxílio para a população, para aumento de compra de armas. Armas que já se mostraram totalmente ineficientes diante do assustador inventário russo. Parece que os caras lembram aquela cena do filme Batman 1, quando o Coringa pergunta da onde que ele tira esses brinquedinhos, né? Ou seja, era o armamento do Batman. Na realidade, o Batman é a Rússia, que com uma asa negra começa a se aproveitar do tempo a seu favor, e setembro está chegando. Por enquanto ela brinca de cortar gás. Em setembro ela corta de vez. E os Estados Unidos e a Europa sabem que o tempo limite, ou deveriam saber que o tempo limite se aproxima, mas continuam dobrando e dobrando as apostas, porque é a única coisa que os idiotas sabem fazer. E depois de ver os depoimentos da presidente da Comunidade Europeia,
dos principais líderes dessas pessoas tiradas da mediocridade, da obtusidade e colocadas pela democracia no governo, a gente não duvida mais de nada, não duvida de absolutamente nada. As apostas são dobradas pela arrogância, pela prepotência, aonde não há estratégia nenhuma. O jogador de pôquer, ele não tem estratégia. A única estratégia dele é a mentira. É a única arma que existe na mão dele, é a mentira. E a Europa e os Estados Unidos continuam no seu caminho suicida, sem nenhum tipo de recuo, sem nenhum tipo de lateralidade. Vão para cima sem ter absolutamente nada nos bolsos. O resultado vai ser catastrófico. O resultado vai vir de dentro para fora. Todos esses governos vão cair. A Europa vai mudar de sentido, vai mudar de orientação de baixo para cima. Putin sabe disso e está perdendo soldados e patriotas na guerra da Ucrânia, sabedor disso. Ele poderia acabar com a guerra, mostrou hoje, em 24 horas. Mas não é isso que ele deseja. Ele deseja que, parafraseando Napoleão, se o seu adversário está errando, por que você vai intervir? Deixe ele continuar errando. E, mais uma vez, o Ocidente erra. Erra por prepotência, erra por arrogância, erra pela incapacidade de flexionar, pela incapacidade de negociar, porque eles são os donos do mundo. Eles não são os donos do mundo, eles são donos da terra que vai cobrir a todos eles. Realmente, esse governo fantasma, baseado nos Estados Unidos e com tentáculos em alguns países da Europa, está prestes a desmoronar. O Império Anglo-Saxão sionista oculto, tá? Oculto, do grande irmão, está indo para o saco. Está indo para o saco e isso fica provado hoje, com toda a negociação, com toda a tentativa de coagir mais ainda a Rússia. Não existe chance nenhuma de um ataque frontal, não existe chance nenhuma de enfrentamento, porque a OTAN e os Estados Unidos perdem no chão e perdem na guerra atômica, na guerra nuclear, perdem em todos os sentidos. Então, o que eles têm que fazer é isso, tensionar, 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 tensionar. Não vai dar certo como não deu das outras vezes. Nunca você vai ver nenhum tipo de sucesso numa disputa entre um jogador de xadrez apurado com um reles cachaceiro, viciado e drogado, de olheiras profundas. Você já viu o perfil de um jogador de pôquer? É isso aí, é aquele do Velho Oeste, aquele histórico deles. É aquele cara que está jogando na mesa. Não adianta. Ele vai dobrar a aposta, ele não tem nada mais, nada, nada, nada. Não é à toa que o pôquer só tem valor com o dinheiro. É uma moeda do dinheiro, é um jogo do dinheiro. É um dos poucos jogos de baralho que você não adianta jogar sem dinheiro. Os outros você pode jogar tranquilamente. Claro, todo jogo é de aposta. Você pode apostar qual o próximo carro que vai aparecer naquela curva, azul ou rosa. Tá? Você pode fazer isso de brincadeira com alguém, ou pode apostar um rim com isso. Isso é diferente. O pôquer é diferente. O pôquer só tem graça porque a estrutura dele é de aposta. A estrutura dele é ou a força ou a mentira. Ou você efetivamente tem a mão cheia e você tem a força total, né? E você vai fazer essa força aparecer, não há nada de estratégico nela, né? Ou então você não tem nada. Então é um jogo que só vale a pena com dinheiro. Já o xadrez não. Você consegue jogar uma partida de um mês com alguém, sentado, pensando e desenvolvendo a sua capacidade cognitiva. É a diferença básica. E agora, à tarde, eu e o Wellington vamos destrinchar tudo isso aí para vocês. Isso aqui é uma break news, é uma entrada, que a gente pode fazer de vez em quando aqui para vocês. Uma conversa ao pé do rádio, break news para entender o que está acontecendo. Fui, meus amigos.